Olá, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo no Instagram do Itaú Cultural para mais uma live educativa. Vou estar aqui chamando os meus convidados. Na live de hoje, nós vamos conversar com Fernando Santana sobre a nossa amostra Tunga, Conexões, Conjunções Magnéticas. Então, vou aqui chamar o meu convidado. E a nossa intérprete de Libras. Oi. Opa! Tudo bem, Fernando? E aí? Tudo bem. Maravilha. Chamando aqui a nossa intérprete. Perfeito! Agora estamos todos já reunidos para a gente começar a dar largada a essa tão esperada live educativa. Eu sou Joelson Oliveira, educador aqui da casa, e hoje estou conversando com Fernando Santana. Fernando, que é diretor da equipe técnica do Instituto Tunga, além também de ser ator, cenógrafo, diretor, confeccionador de bonecos e marionetes. Fernando começou a trabalhar com Tunga desde 2001 e seguiu como assistente do artista até 2016. Fernando, prazer estar aqui junto com você. Boa noite. Boa noite, é um super prazer aqui também estar de novo nesse ambiente dessa exposição, né, que eu fui aí para ajudar a montar junto com vocês. A exposição está super bonita e é um prazer estar fazendo parte também desse projeto educativo que vocês têm, que é maravilhoso. Maravilha. Bom, também boa noite, Thalita, Carol, nossos intérpretes de Libras aqui, que estão junto conosco. E hoje a nossa proposta é falar sobre essa exposição em cima de comentários, de perguntas, de dúvidas de vocês, público. Tá? A gente recebeu algumas perguntinhas do lado de cá, mas se vocês quiserem enviar perguntas para a gente enquanto essa live está acontecendo, fiquem à vontade. Nossa proposta é essa hoje. Tá bom? Vamos começar então, Fernando? Vamos. Perfeito. Bom, então, vamos começar falando, primeiramente, dessa exposição, Tunga, Conjunções Magnéticas, e desse nome. Por que Tunga, Conjunções Magnéticas? Então, esse nome quem deu foi o Paulo Venâncio, que é o curador dessa exposição, né? Ele juntou essas duas palavras e a própria criação do nome é um pouco tunguiano. Esse termo é muito bom de usar agora que ele foi embora, porque dá mais de presença, né? A gente inventou um substantivo para o Tunga. Ele é tunguiano porque ele junta dois elementos que, a princípio, alguém pode achar que não tem nenhuma espécie de conexão, né? Conjunção magnética. A conjunção magnética se trata de várias coisas aí, né? A princípio, quem já vê a obra do Tunga ou está vendo pela primeira vez pode perceber que a obra dele tem vários elementos que se encontram, né? E esse encontro dos elementos, por exemplo, uma taça com uma garrafa, um ímã com uma barra de ferro, é um encontro que não é colado, não é soldado, não é aparafusado. É um encontro que é assim, encostado, aproximado. E a gente percebeu, o Tunga percebeu que só o fato de você aproximar dois elementos, você já está criando um terceiro elemento. E esse espaço que tem entre esses dois elementos é o que interessa muitas vezes ao próprio trabalho. Nesse espaço é que se realiza a força desse encontro, né? A força desse amálgama. É o que faz aquele elemento se encontrar com o outro, né? E nesse espaço, uma das forças que o Tunga brincou muito foi a força magnética. Então, essa ideia de conjunção é a forma que o Tunga dispôs, a estratégia dele, que ele dispôs de versar os elementos que ele quis, né? Ele não soldou, ele enganchou, amarrou, aproximou, encostou, entornou, né? Então, eles são conjuntos. Mas se eu for pôr a mão na obra, eu posso tirar aqueles elementos.
E magnetismo é uma das forças que o Tunga usa em toda a obra dele, que tem esses ímãs, né? Mas ele tem outras forças interessantíssimas. Tem a força do mel, o doce do mel, ele tem a força da luz, ele tem a força do amor. Tem várias forças que vão preencher esses espaços vazios entre os dois elementos que o Tunga escolhe. Então, assim, do que se trata agora, né? Agora se trata da gente ficar extremamente animado com essa grande oportunidade de ver a obra do Tunga toda junta e perceber um pouco qual foi o caminho dele, por que ele foi dando importância para esse espaço vazio. O espaço vazio é o espaço que a gente não enxerga. Ele se interessou pelas coisas visuais, ele também pode se dar ao luxo de se interessar, né, pelas coisas invisíveis. E uma das muitas coisas invisíveis que o Tunga se interessou foi a força magnética. É mais ou menos isso. Perfeito, Fernando. Já vi que tem algumas perguntas que estão aparecendo aqui na nossa live. E a gente recebeu, naquele nosso post, né, chamando as pessoas para assistirem a live, uma pergunta que foi da Beatriz. E ela tem uma pergunta bem característica, bem singular, que é: por que esse nome Tunga? O que é esse nome Tunga? Ela fez essa pergunta, né? E estou jogando agora a bola para você responder, então, para a Beatriz, o que é esse nome Tunga? Tunga era o nome que o irmão mais velho do Tunga chamava ele quando ele era pequeno. É simples assim. O que é mais interessante é que muitos de nós temos nomes tipo de infância, né? E você perceber que um artista fez a carreira dele como Tunga, né? Com um nome de infância, eu acho isso também bem interessante, bem peculiar. Traz essa coisa de carinho. Ele sempre foi muito carinhoso, né? E assim, essa história do nome dele, né? De que o irmão dele chamava ele de Tunga, traz para mim um pouco esse conteúdo carinhoso, né? Traz esse irmão junto para mim. Quando eu olho a obra dele, a gente vai acumulando essas coisas, né? Mas o nome dele mesmo é Antônio. Perfeito, Fernando. Antônio. E aí, engatando nesse ramo das perguntas, uma pessoa acabou de perguntar aqui no chat, que é: quais são as inspirações para o Tunga criar o trabalho dele, né? Aonde ele se inspira? E nisso eu vou emendar já com uma outra pergunta também, que eu acho que faz conexão, né? Faz conjunção com essa pergunta, que é: se o Tunga ele também teve algum tipo de inspiração no trabalho do pai dele, do Gerardo, que era um literário, né? Jogo para você. Então, eu vou agora abrir um pouco a conversa, porque eu estou aqui falando da minha experiência com o Tunga, né? Então, o que eu acho que a obra do Tunga pode trazer para todo mundo, né? Pode trazer a oportunidade de também interagir com a obra dele, né? Então, eu fiz alguns apontamentos que eu acho que vai me ajudar. Quando a gente fala em esculpir, eu posso dizer que todo mundo esculpe. Porque, por exemplo, aquela brincadeira de dizer que quando você vai tomar banho, você esculpe com a água, você muda a forma daquele sabão de banho a banho. Eu posso dizer que todo mundo faz as relações estéticas quando troca de roupa, quando arruma a sua estante, quando escolhe um carro, ou então uma roupa, ou quando escolhe uma foto de selfie, né? Eu posso dizer que todo mundo tem leituras e releituras de várias obras ou então situações. Você pode passar pela mesma situação e reler aquela obra, né? Eu posso dizer também que todo mundo pode se posicionar e interpretar. Todo mundo, não tem ninguém que não possa fazer isso, né? Eu posso dizer também que nós também temos a chance de fazer truques, de mentir e de criar fantasia.
E nós também podemos fazer poemas e perguntas. E a gente está diante de um cara que ele sabe, a minha convivência com ele, eu tive essa grande oportunidade de ver um cara que foi muito habilidoso nesses atributos que eu estava falando agora, muito habilidoso. E essa posição dá para a gente a verdadeira importância da obra exposta. A obra exposta não é exatamente assim aquela coisa que se vê, né? Tem muito mais ali. Então, assim, e todo mundo pode achar isso complexo, complicado. Ah, não, isso aí é muito complicado. Mas, na verdade, todo a nossa... Ele escolhe escolhe uma forma de ver totalmente nova, totalmente integrada com várias outras questões, ou porque você está perto da sua casa, ou porque é o teu irmão que está do lado, ou porque você está com fome, ou porque você está com sono. Isso tudo muda a tua forma de ver. Então, é bem interessante agora dizer que quem está falando com todo mundo agora é o Fernando, não é mais o Tunga. E quem nós estamos olhando agora é a obra dele. E eu queria, então, convidar todo mundo para se sentir estimulados por mim, por interpretar, fantasiar, mentir, criar posições, fazer tudo isso que eu estou agora fazendo. É isso, mais ou menos. Então, assim, quando a gente pensa no Tunga com o pai dele e toda a família dele muito artística, muito criativa, toda que isso influenciou, sei dizer assim diretamente quando, aonde, em que, mas é óbvio, o Tunga, mais do que muita coisa, ele é muito permeável e todo mundo é permeável, entende? Todo mundo é e pode ser. Então, assim, o que eu acho que o Tunga traz para a gente é essa empolgação com todas as letras, sempre dizer, todo mundo pode, entende? Todo mundo pode. Eu posso, você pode. Agora, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai chegar nesse momento? Isso aí a gente não pode dizer, ninguém sabe. Mas dizer que não pode, que não entende, que não quer, é teu direito também, mas a gente sabe que é mentira. Você pode se dar um pouco de trabalho para tentar ver esses espaços que são espaços vazios. Não tenta ver a garrafa nem a taça, tenta ver o que está entre eles, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui é muito bom eu falar isso, de que vocês estão agora ouvindo o Fernando, a gente está aqui no Itaú Cultural, e que assim como eu estou aqui, muitas pessoas que conheceram o Tunga podiam estar e estariam dando o mesmo nível de contribuição. Perfeito, Fernando. Estou vendo aqui no chat o pessoal falando, fala muito inspiradora, muito poético, muito bonito, e eu diria que, enquanto educador aqui, nessa exposição, é exatamente isso que a gente também pretende e quer que o público faça, né? Que viaje, enxergue, imagine as coisas entre as coisas mesmo, né? Entre tudo que está aqui. Bom, seguindo o nosso papo aqui, Fernando, a gente tem logo na entrada desse primeiro andar, vou mudar minha câmera aqui, essa obra, essa linda obra aqui, que é Palíndromo, e nela a gente encontra esse elemento do cabelo. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Fernando, porque foi uma pergunta que a gente recebeu do público também, que é, por que essa fixação com o cabelo? Por que o cabelo é tão importante no trabalho do Tunga? Bom, assim, eu vejo cabelo, né? Eu trabalhei com o Tunga durante esse tempo e eu vejo essa história de cabelo e de outras coisas que ele inseria na obra dele com muita estranheza também. Eu tenho muitas dúvidas, tem muitas coisas que eu não sei. Então, o que eu trato de fazer? Eu corro para entender do meu jeito. Nunca perguntei a ele, entende? Então, eu saio correndo e vou formando dentro de mim todas aquelas sintaxes todas né, que a gente pode formar, e isso é um ato de construção, né? Então, eu vou dizer para vocês qual é a vibe que eu acho que tem esses fios todos, né? Tem alguns elementos inteiros
eles podem passar desapercebidos, né? E são experimentos com muitas coisas, com muita potência de significados, ou então de poesia, né? O cabelo é uma coisa que a gente não estava dando muita importância. Ele também tem trabalhos com dente. Dente, cabelo, é uma coisa que não é tão importante assim, né? Então, quando a gente vai ver, a gente tem na nossa cabeça, que é a casa da nossa mente, da razão, do que é certo e errado, que a gente usa para criar um certo juízo, a nossa moral interna, a gente tem alguma coisa que a gente não tem controle, não para de crescer, entendeu? A gente tem que cortar, tem que aparar. Então tem esse lado inconsciente, tem também esse lado de que o cabelo ele tem uma associação direta visual com água, com líquido, que é uma outra coisa que leva a gente ao mar, né? Que é uma coisa também muito inconsciente. Então, quando o Tunga ele preenche esse movimento todo com alguma coisa tátil que ele encontrou fisicamente, ou seja, ele está com um fio de cobre. Vocês estão vendo aí um tufo de cobre. E o que é interessante na obra de arte, em todas elas, agora dessa arte contemporânea do Tunga, é que eles trazem a público comprovações de coisas improváveis. Ou seja, não tem um cabelo igual a esse. Mas a gente aceita como se fosse um teatro. Então a gente tem ali uma prova de que sim, tem. Ele está aqui, eu estou vendo. Ele é feito de cobre, ele faz essas curvas, ele vai para lá, sobe nesse dedal, tem essa agulha. Então, assim, a obra de arte, ela vira uma espécie de uma prova física, porque ela é feita de ferro, feita de cobre, de ímã, ou pedra. É uma prova, porque você está vendo, você tem certeza de que existe ali uma coisa palpável. E essa prova de que aquele significado, aquela história, aquilo que está sendo dito com aquela presença física é improvável. Então é muito interessante você abrir essa porteira do seu lado imaginário, assim, com tanta força, tanta força. Você tem provas do improvável. Então as trancas abriram todas. Se você for ler alguma coisa sobre Tunga, você vai ver várias coisas sobre essa série de obras que ele fez, que tem imãs, pedais, alfinetes. Convido todo mundo que se interessar mais, vai às informações no nosso site, tem muita informação bacana, que faz parte realmente da história dessa obra específica. São histórias, narrativas que fazem parte, quando ele fez, porque está com outras peças de outras épocas. Então parece que o Tunga ele não estava só esculpindo essa peça. Quando a gente vê a obra inteira dele, dá a impressão de que ele não leva em consideração o tempo, porque tem peças mais novas e mais antigas que conversam essa. Então é muito interessante, porque quando eu falei que todo mundo esculpe, vamos falar um pouco do Tunga como escultor. O Tunga como escultor, às vezes me dá a impressão que ele está esculpindo o tempo, que é mais uma coisa que a gente não enxerga. Às vezes dá a impressão que ele está esculpindo o negro, a cor escura, aquilo que não se vê. Às vezes ele está esculpindo amor, que você não vê também. Então, assim, todos esses artifícios, essas coisas malandras que o Tunga foi pegando aí na vida dele, dos fios, dos ímãs, são truques, como eu falei antes, são truques para ele esculpir amor, escuridão, tempo. Essa é a minha impressão. Essa é a minha impressão que me empolga e que me faz deixar esse portal sempre aberto. Atravessar a rua, ver esse mundo muito certinho, mas eu dou um jeito lá e sei botar as coisas certinhas, mas é uma coisa que qualquer um pode fazer, entende? E nessa força de você abrir um portal e ver que ele sempre esteve ali e que você tem muita força de conexão,
a força e esse exercício de fantasia vai lhe ser útil para a vida. Você vai usar várias coisas né, que você vai usar nesse teu passar por esse portal. São coisas que você não estava pronto para ver, e você está vendo. Então, isso vai lhe ser útil para você expandir a própria crença no que você vê, e no que você vê e não se vê. Entende? Então, é muito interessante, o trabalho dele é muito poético, e o que é mais interessante também é que vocês estão vendo assim, tipo, as imagens, e quando forem lá no Itaú Cultural, vocês vão ver também que tem alguma coisa nesses trabalhos, nas esculturas, que tem pulso. Não dá para explicar, mas pulso quando a peça ela tem mais do que o que ela está apresentando. E geralmente pulso é uma coisa associada à vida, né? É uma coisa vida. O que pode ser vivo? Alguma coisa que deixou rastro, ou seja, se eu tenho, por exemplo, se eu chego em alguma mata e encontro um fogo que está em brasa ainda, eu já começo a ler aquilo ali, que alguém esteve ali. Então eu estou enchendo aquela cena, que eu estou apenas vendo, com histórias. Então eu já penso quem esteve ali, eu já penso em várias coisas. Então o que está acontecendo? Eu estou enchendo a minha cena de vida. Então o trabalho dele tem muita habilidade, uma capacidade da gente que vai ver a obra de encher o trabalho dele de vida. Mas não é a vida que ele quer, é a vida que você quer. Perfeito, Fernando. A gente então está falando desse processo criativo do Tunga, né? E como ele se inspira, falamos um pouquinho mais cedo, né? Das inspirações, inclusive brincando com o pai dele. E a gente recebeu aqui uma pergunta a respeito de uma obra específica. Eu vou mostrar aqui, virar minha câmera novamente. Essa aqui. Desenhos protuberantes. E a pergunta que a gente recebeu foi de uma criança, o que eu achei muito peculiar e muito boa a pergunta, que é: como ele colocou este elemento que estou apontando aqui com o meu dedo, que são esses coprólitos aqui nesta obra. E por que esse elemento aqui neste trabalho? Por que esse tipo de elemento no trabalho? É muito bom quando a gente escuta alguém abrindo essa porta que eu estava falando e encontrando um outro cenário que não é o que você encontrou. É muito bom. Então, geralmente, quando a gente vai conversar sobre alguma coisa que a gente está vendo, a pessoa começa a contar várias coisas extraordinárias que eu nunca teria capacidade de ver, né? Essas pecinhas pretas aí, esses coprólitos, né, que são fósseis de cocô, né, que a gente comprou aí nesse mercado. E como eles são pedra, são fósseis, eles estão colados com cola para isso, né, essas resinas epóxis, né, no vidro, que é pedra também. E a pedra de cima é pedra. Então, tecnicamente, é tudo pedra. E a gente usa uma cola que é boa para pedra, né? E por que ele botou esses cocôs aí? Aí, assim, o Tunga tem muitos trabalhos que ele mexe com essa imagem de cocô, né? O que me passa pela cabeça, o que é interessante também, é essa liberdade dele ter pensado na nossa capacidade de esculpir, né? Eu acho que o cocô é mais uma coisa esculpida pelo homem, né? Esses cocôzinhos, eu não sei se são fósseis de cocô humano, mas assim, eu acho que é por aí, né? Então, assim, uma coisa que é bem legal também, que eu acho, é que essa leveza dessa vontade de percorrer as coisas, os assuntos, ela não pode ser perdida, sabe? A gente nunca pode te acrescentar peso ao nosso trabalho, assim, porque senão fica difícil a gente entrar, fica difícil. Então, tem vezes que você sente que tem uma brincadeira, o fato dele fazer um desenho em papel, manchar o vidro como uma mancha e botar uma pedra colada, é uma brincadeira, porque, na verdade, o papel está desenhado uma garrafa, ou seja,
em tese, esse líquido que parece que manchou o vidro e a pedra estariam dentro dessa garrafa. Então é óbvio que aí está tendo uma brincadeira, né, de camadas de superfície dentro e fora, de que para a gente, né, como bicho, né, a princípio, antes da gente tocar as coisas e querer tipo, abrir como criança para ver o que tem dentro, se eu só olho a coisa, eu vou sempre olhar a superfície. Eu não vou saber o que tem dentro. Então, a superfície, essa concepção de ideia de superfície, tanto que o Tunga sempre se interessou muito em ciência, em matemática, topologia, a superfície, ela é isso, é uma coisa que a gente pode questionar. Será que ela me dá toda a identidade daquele ente? O que tem dentro dela? E o Tunga tem outros trabalhos que ele vai lá e abre a superfície como se fosse criança. Quebra, abre, enfia a mão lá dentro. Isso não é Tunga, isso é muita gente que faz isso em vários trabalhos artísticos, porque quando a superfície vem à tona, a gente já está criando um código para ela, porque senão a gente fica maluco. Por exemplo, se eu estou vendo que está vindo um cão em cima de mim e está me atacando, eu não vou esperar ele chegar perto para eu passar a mão nele para ver que é um cachorro. Eu já sei que é um cachorro, entendeu? Então eu vou sair correndo, né? Então, assim, eu estou dando esse exemplo idiota, mas assim, é mais ou menos isso. Existe uma certa hierarquia que é meio triste, às vezes, do nosso olhar para os outros sentidos, né? O nosso olhar é muito poderoso, então ele cria códigos rapidamente, conceitos, a gente vai rapidamente. Então você vai ver cadeiras de superfície, né, que tem nesse quadro. E você falou de olhar, né? Eu acho que assim, aqui na exposição, um dos olhares que mais surpreendem a gente é o olhar da criança. Que ela vai fazer aquela pergunta que muitas vezes todos os adultos estão querendo fazer, não fazem por pudor, e acaba deixando a gente um pouco surpreso, né? Assim, sem saber como responder muitas vezes, mas são perguntas muito verdadeiras. E a gente recebeu uma outra pergunta aqui também, sobre uma outra obra. Vou virar minha câmera. E essa pergunta, inclusive, foi feita a mim, pelo Pietro, junto com o irmão dele. Eles estavam aqui, numa visita junto comigo. E aí eles olharam para essa obra. Deixa eu chegar um pouco mais longe, para vocês poderem ver a dimensão dela, porque ela é bem grande. Que é uma Vênus. E aí o Pietro perguntou, por que ela está incompleta? Por que ela está inacabada? Eu achei essa pergunta maravilhosa demais e trago para você, Fernando. Por que essa obra, na visão aí do Pietro, está incompleta, está inacabada? A gente já falou várias coisas que meio que dão um pouco esse mapa, né, desse inacabado, né, dessas portas abertas, né? Eu vou acrescentar uma outra pergunta só para dar um certo choque, né? Por que para o Tunga ela estava acabada? Entendeu? Então, assim, é muito gostoso a gente ouvir tipo essa expressão, né? Obra acabada. Entendeu? É muito gostoso, porque a gente pensa assim, e a obra tal, quando ela acabou, ficou pronta, a pessoa viu e falou, parla, ou então, agora sim, está pronta. Então, assim, aonde que está essa história, né? Aonde é que o Tunga parou, que ele não terminou essa obra? Ou será mesmo que ele acha que ela está pronta? Então, o que é pronta para ele? Pronta para ele é a obra ficar com essa cara incompleta, entendeu? Isso é pura brincadeira, pura brincadeira. E é isso que eu estou falando que não pode perder, entende? Essa coisa fora a parte poética, de adensar, de você ter uma coisa de se posicionar, é você estar a fim de jogar, entende? Porque é muito bacana. Quando você joga, você fica mais esperto, você faz interposição de coisas, você lê, faz sintaxes, entende? Então, tem muita coisa também de sintaxe, né? Aí, por exemplo, a gente pode dizer que o Tunga está criando uma espécie de um vocabulário.
esse é um termo meio chique, né? Mas vamos supor, eu vou falar agora para as crianças, né? Quando as crianças têm aqueles brinquedos em casa, vários brinquedos, aquela caixa cheia de brinquedos, mas tem de tudo, tem bichinho, tem carrinho, tem Forte Apache, sei lá se ainda existe, tem de todos os tipos, né? Ela vai tirar um por um e vai fazer uma grande batalha, ou uma grande isso, uma grande aquilo, e todos ficam agregados. Ela está criando ali um vocabulário, entende? Ela está criando ali uma cena, né? Então, assim, é muito gostoso a gente ver de que a brincadeira do Tunga, ela está ainda aberta, né? E é linda essa obra, né? Essa obra toda de couro, com uma mão de bronze, as facas que cortaram o couro estão aí também. A obra se chama Vênus porque o Tunga fez várias obras com esse nome, que ele faz esse comentário, porque ele pega uma peça de couro inteira, ele corta ela em forma de pente, não é exatamente um pente, mas ele não fora, ele dobra ela e põe junto da obra, como se a obra não pode esquecer da sobra dela, entende? Isso é interessante porque quebra um pouco com esse condicionamento nosso, um pouco clássico, assim, do que é obra, né? Quando o Tunga ele bota a sobra para lembrar de como ela era antes, aí você começa a achar que tem muito mais do que obra de arte, tem muito mais do que esses conceitos todos, né? Tem uma coisa a mais, tem um conteúdo a mais, entende? O fato é que a gente não pode afirmar com toda certeza que passava na mente, vocês podem dizer isso, e nem na mente de ninguém, porque as nossas mentes, elas são inexpugnáveis, ninguém consegue entrar, a menos que alguém prove e lê o que o outro pensa ou sente. Você pode tirar criar uma pista, porque, né, através do seu comportamento, do que você falou, a pessoa vai meio que tateando, né? É a mesma coisa, entende? A gente não pode ler o que formou o pensamento do Tunga, mas quando a gente vê que eles quis brincar, e quando o público chega e brinca, é porque está funcionando. Olha, funcionando e funcionando bastante bem, bastante bem. Normalmente, a gente recebe muito pedido aqui no Itaú Cultural para realizar atendimentos, visitas em Tunga, e as pessoas acabam, assim, trazendo essas impressões, falando o quanto o artista ele era, sei lá, muito doido, pirava, faz coisas muito diferentes, nunca vi isso. A gente sempre vê essas frases, né? Elas são tanto quanto recorrentes aqui. Então, criatividade está aqui. Tem Tunga, está tendo criatividade. Bom, Fernando, tem algumas perguntas mais aqui. Vou dar uma separada nelas, até por conta do nosso tempo. Eu queria falar de uma obra bem especial, bem peculiar. Ela está aqui, vou mudar a minha câmera. Que é essa, a piscina. Né? Se não me engano, esta é a segunda vez que ela é montada. Né? É uma obra, então, um tanto rara. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ela, porque ela tem esses elementos, esse boné, esse apito, essa bomba de encher pneu, e o público fica sempre muito curioso por que desses elementos que estão aí. Então, eu vou tentar ser menos voador, assim, para ajudar todo mundo aqui nessa empolgação. Eu fico muito empolgado com todas essas obras e com tudo. Essa obra é uma obra do Tunga bem jovem. Falei de vocabulário. Então, a criança que entorna toda a caixa dele de brinquedos no chão para brincar faz coisas fantásticas. Mas ele está juntando um Matchbox, junto com um Forte Apache, junto com tudo, junto com um dinossauro. Ele vai potencializando todas as suas armas, né? Mesmo assim, o Tunga ainda faz uma lógica. E a tal criança, ela vai fazer uma guerra entre os dinossauros e os carrinhos Matchbox, entendeu? E a guerra, ela tem sentido. Então, quando a gente é jovem, é muita energia, é muita ideia. E nesse trabalho, você vê o Tunga jovem com essa ideia da energia contida
No caso desse caso aí, a energia que está presa no que tem, vocês não sabem, mel mesmo, mel puro, de verdade. A tua energia que tá em potência dentro de um apito. Um apito sem sopro não é nada. Então, só o fato dele existir, a gente sente ali a potência de um som que está por caixa, ou seja, da bolsa que você pode carregar. Então, essa série que ele fez se encontra tripé. Esse tripé, 76, eu acho, não sei, que ele voltou para esse tripé numas obras que estão aí nesse andar, que ele fez em 2012, 2010, entendeu? Então, assim, são coisas que, é o que eu falei antes, o tempo, não só o tempo é um dos materiais que o Tunga esculpe, mas ele também esculpe o próprio artista, entende? Porque é um toma lá da cá, ele volta tranquilamente para esses tripés. Então tem vários trabalhos que ele faz essa estrutura de três apoios. Tem um que é com vela, tem um que é gigante, tem os que estão aí atrás. Então, assim, a bomba não, essa bomba de encher bola, né, é também essa ideia de uma potência, entendeu? Uma potência de uma coisa que vai encher de carga, vai encher de energia. O Tunga, um pouco antes dele ir embora, né, ele começou a querer muito trabalhar né, com aquelas garrafas de gás comprimido, sabe? Que é, né, de oxigênio. Eu não entendia nada. Eu ficava fascinado quando eu não estava entendendo. Aí, depois, uma amiga nossa falou, não, ele tem várias coisas que faz isso. Ele concentra a pressão de uma força em potencial para ser um dos truques desse pulso, entendeu? Do pulso, que ainda vai ter o som do apito, ainda vai ter o doce na boca, ainda vai ter a força de um pneu, de uma bola quicando, entende? E o mais interessante dessa peça, que é, como eu falei, é uma criança brincando de dinossauro junto com o Matchbox. Esse boné tem uma telinha, tem essa tela preta, mesmo tamanho da tela preta, que é a tampa dessa caixa. Aí ele faz uma espécie de metonímia aí, meio doida, né? De que a caixa cheia de mel é a cabeça dele. O mel é a cabeça dele, entende? Porque ele faz uma brincadeira. A tampa que está aí um pouco aberta, ela tem a mesma modalidade. Eu não sabia disso. Quando eu fui medir, pegar lá a parte histórica, né? Porque essa peça não existe mais. Isso aí é uma peça feita só para essa exposição. Aí a gente foi pesquisar, a gente viu, era a mesma medida. Então, assim, para mim, a cabeça dele é cheia de mel. Bom, isso sou eu, né? Não sei o que vocês podem ver disso aí. Ele não consegui evitar a piada. Bom, a gente já está chegando no finalzinho aqui, né? Encaminhando para o final da nossa live, Fernando, pensando no nosso tempo. E chegou algumas perguntas aqui para a gente também, mas a gente já tinha algumas outras e eu vou tentar juntar elas um pouco para você poder falar sobre esse processo de montagem das obras do Tunga pós o falecimento precoce, né, em 2016 do artista. Como é que ficou esse processo de montagem das obras? Essas obras, elas possuem algum tipo de manual, algum projeto, como montar as obras e as ativações também das obras? Como é que fica essas ativações agora, pós-falecimento do Tunga? Então, é muito boa essa tua dúvida, porque para todas as obras que não têm interação de performance, a gente conseguiu. A gente tem manuais super precisos, cada vez mais, temos fotos, imagens. O nosso problema está com as performances, porque são várias performances maravilhosas, e fazer a performance sem o Tunga presente, a gente já percebeu que é meio furada, entendeu? Então, nesse ponto, a gente está dizendo para o mundo que quem viu, viu, quem não viu, não viu. Entende? Mas eu acho que é mais uma forma da gente agora dar a responsabilidade para quem viu de passar essa experiência de ter visto alguma performance dele para os outros. Né? Como se fosse uma peça de teatro, né, que você conta
Aliás, eu queria falar aqui que eu adoro spoiler. Adoro spoiler porque a pessoa tem a oportunidade de fazer um filme novo, um Tunga novo. É mais ou menos isso. Maravilha, maravilha. Tem muita gente que vê nessa exposição e fala de uma performance dele, daquela tal performance da sopa, que comeu a sopa vermelha e tungou. Olha, é realmente um privilégio, assim, né, para quem teve essa oportunidade de ter experienciado essas performances do Tunga. Queria eu também ter podido fazer parte desse privilégio. Fernando, na verdade, acho que agora queria encaminhar para o nosso encerramento, né? A gente fazer esse encerramento aqui da nossa live, da nossa transmissão ao vivo aqui. E abro, então, as palavras para você fazer esse comentário com o público, para a galera que veio, esse encerramento e também, talvez, esse convite, né, para essa exposição. Então, com você. Eu acho assim imperdível, tem mais acho que 2 semanas, né? Tá linda a exposição, vale a pena ver e eu acho que é bom a gente falar e conversar sempre. Não é só uma coisa meio assim de psicanálise, não, nem é tipo DR, não. É porque quando a gente fala, a gente constrói e a gente está precisando construir coisas em conjunto, entende? Então, experiências como essa, a gente tem que conversar, entende? É diferente do compromisso do Tunga como autor. O Tunga não tinha nenhuma obrigação de explicar nada do que ele estava fazendo. E eu, como não fiz a obra, eu posso tentar explicar, entendeu? Eu posso, porque não é minha, é dele, entende? Então é a minha forma de esculpir junto, entende? É falar com as palavras, é versar, criar uma poesia. Então é só esse recado que eu quero dar para todo mundo, é de que ninguém está proibido de fazer isso tudo que eu falei aqui, que é releitura, escultura, interpretação, truque, mentira, fantasia, poema e pergunta. Ninguém está proibido de fazer isso. Então, espero que seja. Agora, quem estava um pouco assim em dúvida, enfia o pé na jaca. Maravilha, Fernando. Eu gosto muito daquela frase que tem, eu acho que um artigo que o Tunga falou, que ele pode falar sobre toda e qualquer coisa, porque a arte fala sobre toda e qualquer coisa, né? Então, agradeço muitíssimo, Fernando, muitíssimo mesmo, muito obrigado, foi uma honra estar junto com você aqui nessa transmissão, junto com a galera do Instituto Tunga. Agradeço também todo o suporte do pessoal do Instituto Tunga aí junto com a gente, e Carol Fomin, Thalita, aqui, nossos intérpretes de Libras. Reforço o convite para vocês, a exposição Tunga Condições Magnéticas fica aberta até dia 10 de abril, tá? O horário de funcionamento cultural é das 11 até as 20 horas. E se vocês quiserem estar aqui na exposição e conversar com a gente, educativo, estamos aqui também para conversar com vocês, tá? Sobre essa exposição que está incrível. Então, muito obrigado. Beijo para vocês. Valeu. Muita boa noite. Tchau. Valeu. Tchau, gente.